Bom dia, tudo bem? Eu sou Mário Franco e quero falar hoje com você sobre Provérbios capítulo 4, o livro de sabedoria do rei Salomão, escrito há tantos anos e tão atual que é preciso compartilhar. Eu vou ler então Provérbios capítulo 4 para você na íntegra, certo? E depois vou compartilhar com você aquilo que Deus tem me ensinado através desse livro tão poderoso, tá bom? Então, Provérbios capítulo 4 diz assim: Filhos, escutem o que seu pai ensina, prestem atenção e compreensão e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: Lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura, como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Então, o que eu concluo de Provérbios 4 é que aquilo que foi ensinado, ele fica por algum tempo e é preciso guardar esse ensinamento. Eu vou agora passar de versículo por versículo para te falar as coisas que eu acho importante, ou melhor, mais importantes nesse capítulo aqui, ó. Então, Provérbios 4, ele fala, escutem o que o seu pai ensina. Lógico que aqui a gente está falando de uma cultura de um pai que passava os ensinamentos de Deus para os seus filhos, né? Então, aquilo que o pai ensinava não era algo que vinha dele, era algo que vinha da parte de Deus, lá do tempo da lei de Moisés, e aí ele passava para os outros, ok? Mas, então, entenda que é como se você estivesse aprendendo essas coisas que são de Deus nesses provérbios, e aí você vai entender melhor qual é a aplicação disso na sua vida. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos.
quando eu era menino, ele vai falar aqui sobre ele, né? Faça o que eu digo e você viverá. O que era ensinado na cultura judaica nesse tempo aqui? É sobre vida, sobre o que fazer de certo e errado. Tanto é que os 10 mandamentos têm muito sobre isso, né? Não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque eles entendiam que existia a natureza dentro da pessoa, que era de querer pecar, e aí ele colocava assim, olha, tenha cuidado com o que você faz. E esse capítulo aqui é bem recheado disso, ó. Primeiro, para mim isso daqui é a primeira parte, né? Quando você decide não fazer o mal, quando você decide buscar o que deve ser vívido, né? O que te traz vida. Primeira coisa, procure conseguir sabedoria e compreensão. Então são duas coisas, eu já falei aqui em capítulos anteriores, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa ter sabedoria, outra coisa é a pessoa ter compreensão. Então uma pessoa pode ser sábia e não compreender algumas coisas. Você vai entender por quê, ó. Não abandone a sabedoria, ela protegerá você. Então a sabedoria é algo essencial na vida de toda pessoa. Você vai passar a vida buscando ter sabedoria. E você só tem sabedoria quando você busca com todo o seu ser. E ela vai proteger você e o amor à sabedoria vai te dar segurança. Para quem ainda não entendeu, sabedoria no livro de Provérbios, nós entendemos, eu particularmente, que ele está falando de Cristo, do Espírito Santo, de Deus. Foi uma forma de linkar o Antigo Testamento com o Novo. Mas olha só, vamos falar aqui como sabedoria em si, que é o que o livro trata. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Então a sabedoria ela tem um preço. E que preço é esse? Eu entendo que é o preço da busca, que é o preço daquilo que você precisa dedicar tempo para buscar sabedoria, abrir mão de algumas coisas, de fazer o que é errado, buscar o que é certo. Então isso traz para você sabedoria. Use tudo que você tem para conseguir compreensão. Por que que sabedoria precisa pagar o preço e compreensão, ele está dizendo, use tudo que você tem. Eu vou entender que compreensão é quando você compreende as coisas, né? As ciências, como funciona a vida, como usar a experiência de outras pessoas para mim, né? Então isso daqui para mim fala muito sobre estudo. Então a ideia é que você use o que você tem para conseguir compreensão das ciências, dos comportamentos, da história, do que é bom, do que é ruim. Então, para isso, por exemplo, eu estou aqui numa jornada, né, de mudança de alimentação e tudo mais, e eu preciso aprender com quem já sabe. Não tem como eu saber tudo, mas tem como eu aprender com alguém que já trilhou esse caminho. Então, isso é compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. A importância de uma pessoa que tem a ver com a sua identidade, para a sociedade, com a capacidade que ele tem para fazer, para algumas pessoas com aquilo que ele tem, eu falo de coisas materiais, mas o principal, quando junta tudo isso, é que você tenha sabedoria para lidar com tudo isso, sabedoria para ser quem você é, sabedoria para cumprir a missão que Deus te deu na Terra, sabedoria para você entender o propósito, sabedoria para você se tornar importante na sociedade, mas principalmente para você e para Deus. A importância que você tem, o importante dela não é o que você vale para a sociedade, o que você vale para a família ou para os amigos, mas o que você vale para Deus. E Deus ama pessoas sábias, porque Ele tem o Espírito Santo. Olha só o link aí. Por isso que eu estou te falando que, para mim, a sabedoria é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, né? Então abrace e você será respeitado, porque com sabedoria a pessoa anda de forma correta, justa e honesta. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. Então a pessoa olha para você e ele vai entender você como alguém que está reinando na terra. Por quê? Porque você é sábio. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Então é interessante que existe dentro do ser humano uma necessidade de viver mais. Você já percebeu isso? Que nós temos essa necessidade. Eu já conheci gente que falava assim, para mim tanto faz, se eu morrer amanhã, não estou nem aí. E ele passa por uma experiência de morte, ele passa a amar a vida. Ele percebe que não quer morrer agora. Principalmente pessoas
mais de idade, começam a falar muito sobre morte, né? E aí quando passa por uma experiência de morte, eles começam a querer viver mais. Porque o ser humano não foi feito para morrer. Na criação original, no projeto original de Deus, o ser humano não morreria. E aí, de repente, vem o pecado, e com o pecado a morte, a idade máxima de uma pessoa com saúde é até 120 anos, e aí, de repente, a pessoa passa a morrer, né? O ser humano passa a morrer. E aí, entenda, isso é estranho à nossa natureza, porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para ter uma vida eterna. E aqui ele está falando, olha, para você viver mais na Terra, ter uma vida longa, escute o que eu estou dizendo. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Então, a sabedoria não é algo como um produto. Pronto, eu adquiri sabedoria, agora eu tenho sabedoria. Sabedoria é um caminho. Incrivelmente, Jesus disse isso em João 14,6, né? Eu sou o caminho. Então, você anda pela sabedoria. Você não adquire sabedoria e a partir dali você a tem e pronto. Você vai adquirindo dia após dia como um caminho. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. Olha só, uma promessa incrível, né? E você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Então, como eu falei, a gente está falando de uma cultura onde o pai era instruído, né? Porque vinha lá dos pais dele também, desde o povo no deserto, né? Deus instruiu o povo que eles deveriam ensinar seus filhos a lei mosaica, quem é Deus, o atributo, a identidade da criança. E aí ela iria crescer e quando ela tivesse filho, ela iria fazer a mesma coisa com o filho. Então aqui o escritor de Provérbios está dizendo assim, ó, a sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Por que a educação é a vida? Porque a forma que a gente compreende as coisas depende daquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Olha que interessante. Por quê? Porque a educação ela serve para nos ensinar o que você deve comer, como você deve viver o seu dia, quais são suas disciplinas, que planos você deve ter, como escrever o seu projeto de vida, como descobrir o seu propósito, como ter uma missão de vida. Tudo isso tem a ver com a sua educação. Por isso, nessa época, nessas épocas, não sei exatamente de que ano a gente está falando, mas existiam os bárbaros ou os ignorantes, eram as pessoas que rejeitavam a educação, né? Então aqui ele está falando, a sua educação é a sua vida. Quanto mais compreensão você tiver, mais você vai ter uma vida melhor, mais você vai conseguir viver. Ou seja, você vai andar pelo caminho da sabedoria, fazer o que é correto e vai gastar muito tempo, investir muito tempo para adquirir compreensão. Só checar aqui como é que está a gravação. Ok, está aparecendo tudo ok. Espero que esteja tudo bem para você. Então, não vá onde vão os maus. Então, olha só, os maus não andam pela sabedoria, não vá lá. Ou seja, ande cada dia no caminho da sabedoria. Não adianta você andar um dia na sabedoria, outro dia onde vão os maus. Um dia no caminho certo, outro dia no caminho errado. Por quê? Porque esse caminho não é bom. Esse caminho atrapalha o caminho da sabedoria. E como eu falei aqui em vídeos anteriores, a nossa vida natural ela tende a ser muito mais forte por aquilo que a gente vê, pelo natural, né? E se você começa a se desviar da sabedoria, você não consegue retornar para ela com facilidade. Entende? É preciso todo um trajeto de volta. Então não brinque com isso. Não faça o que eles fazem, afaste do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Olha, nisso daqui, eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Uma pessoa que gosta de coisas ruins, que gosta de fazer o mal, eu vou pegar um exemplo aqui bem simples assim, que é do nosso dia a dia. Talvez até você tenha essa atitude, mas se você não tem, você com certeza conhece alguém que tem. Que é assim, ó, tem pessoas que têm uma necessidade de discutir. Sobre o que, Mário? Sobre qualquer coisa. A necessidade dele não é de provar que está certo, a necessidade dele não é provar um ponto, um assunto, não é ser expert em alguma coisa. A necessidade dele é discutir.
aquela emoção trazida, a adrenalina da discussão, de embater com alguém, de ter aquela briga em si, da discussão, mesmo que não seja uma briga propriamente, né? Mesmo que depois daquilo as pessoas saiam amigavelmente, mas ele sente aquela necessidade de discutir. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que ele sente a necessidade. De igual forma, uma pessoa que é má, ela sente essa necessidade. Ele fala aqui, ó, eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Então, quando uma pessoa não tem sabedoria, ela começa a caminhar por esse lado, né? Por esse caminho, de querer prejudicar pessoas. Ele não consegue dormir até ter feito alguma coisa má. A discussão, geralmente, ela leva a alguma coisa má. Então, se você tem essa vontade, esse desejo de estar discutindo, de dizer alguma coisa para alguém, você parece assim, depois da discussão parece que você fica tranquilo. Parece que a pessoa se tranquiliza. Por quê? Ela alimentou um vício que ela tem. Tem gente que tem outros vícios, né? Mas aqui a gente está falando de coisas más, de coisas... E ali ele já fala alguma coisa que ofende o outro, e aí ele diz, eu não estou nem aí. E isso é fazer algo mal. Ou seja, surgiu de onde? Da necessidade de discutir. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Ou seja, precisa dela todo dia. O que é comida e bebida? Eu me alimento disso, eu me alimento desse sentimento, eu me alimento dessa vontade, eu me alimento disso tudo, né? A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então, nem sempre que uma pessoa começa a andar no caminho direito, ela já começa sendo feliz, ela já começa sendo exemplo, ela já começa tendo coroa, mas ele vai andando naquele caminho e ele vai vendo cada vez mais luz. Mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e nem pode ver no que foi que tropeçaram. Já viu aquela pessoa que, quando ela dá alguma coisa errada, ela fala assim, nossa, aconteceu de repente? Nada acontece de repente, é construído. Por que você não vê que aconteceu de repente? Porque provavelmente você está na estrada dos maus. Cuidado, mude o seu caminho. E quando eu falo isso, entenda o seguinte, quando eu comecei a ler Provérbios, eu vou abrir um pouco o meu coração aqui, né? Quando eu comecei a ler Provérbios, eu achava que eu era o homem sábio, certo? Eu não me achava tolo. Só que aí quando você vai vendo o resultado de quem é sábio e de quem é tolo, você vai distanciando uma coisa da outra e você vai separando, assim como o dia e a noite são separados. E aí eu comecei a ver assim, eu posso até ter sabedoria em algumas coisas, mas em outras não. E aí eu comecei a enxergar isso. Talvez você se sinta confrontado e fale assim, nossa, o Mário está me julgando. Não, não estou te julgando. Estou pedindo para você analisar os seus resultados e você ver se tem alguma coisa que você precisa mudar, certo? Então ele está falando, filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Estamos falando das palavras, né? Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Então, nem tudo aquilo que foi ensinado foi entendido. A compreensão é entender o que foi ensinado, é praticar. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu me vejo assim, parece que quando eu falo de um assunto, eu estou falando eu, mas para falar no geral, né? Tem gente que fala de um assunto que parece que ele é doutor naquele assunto, parece que ele é especialista, é expert e tudo mais. Mas quando ele vai praticar, você olha para as ações dele, não são iguais ao que ele ensinou. Vou te dar um exemplo de uma professora, né, que deu aula de administração de empresas a vida inteira na faculdade. E aí, quando ela se aposentou, resolveu abrir uma empresa. Em menos de 2 anos ela faliu. Ou seja, muito conhecimento, muita informação, mas sem prática. E aí, de repente, quando ela foi na prática, ela acabou falindo. Então, muitas vezes a gente é assim, quer ensinar sobre tudo e, na verdade, não tem prática para isso. Por isso eu digo assim, olha, eu estou testemunhando para você, porque nem tudo que... Poxa, se eu conseguisse fazer tudo que está em Provérbios, eu estaria muito feliz, né? Mas eu estou aprendendo, é nesse caminho, estamos caminhando juntos. Então, quando eu falar alguma coisa, não entenda que eu estou te julgando, porque não estou. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Então, tanto os pensamentos quando você está só, como os pensamentos quando você está em grupo, como os pensamentos quando você está com raiva, quando você está chateado, com fome, feliz demais, enfim, tenha muito cuidado com os seus pensamentos, né? Tudo que você faz é porque antes você começou a pensar sobre aquilo. Então, tem pensamentos que são ou parecem inofensivos. Você fala assim, não, eu só estou pensando. Sim, se você está pensando, a chance é de que você vai fazer. Se aquilo começa a ocupar o seu pensamento e cada vez aquele pensamento vai ocupando mais tempo e vai vindo numa intensidade maior, aquele pensamento começa a atrair as coisas para você, daquilo que você está pensando. Se é ruim, vai atrair coisas ruins, ou pelo menos o caminho para a maldade, né? Se são coisas boas, vai atrair coisas para você nesse rumo, né? Então ele está dizendo aqui, ó, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aquilo que você pensa dirige a sua vida. Olha que interessante. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança e não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Nesse sentido aqui ele está falando, quando ele fala pense bem no que você vai fazer, é no sentido de projetar, de pensar a respeito, de se transportar para dentro daquele projeto e pensar em todas as possibilidades, em todas as nuances, né? Na maior parte, tornar aquilo real ainda quando você está planejando. Então tem gente que planeja um projeto e aí de repente dá alguma coisa errada e você pergunta assim, você não pensou que isso iria acontecer? A pessoa, não pensei. Então, pense bem que os seus planos darão certo. Ou seja, se você planejar tudo isso, né? É tão bom quando você, por exemplo, vamos falar de atendimento, né? Você está num restaurante, por exemplo, e seu filho derrama o suco de laranja no chão. E aquele restaurante não vê isso como um grande problema. Ele simplesmente pega um pano com rodo, um balde, vai lá e limpa e pronto. E aí você fala assim, não, é porque nós pensamos que isso poderia acontecer, por isso a gente se preparou. Não é uma surpresa. Agora imagine se fosse o contrário, né? Se de repente algo acontece, aí o povo, onde é que tem um pano, um rodo, um balde, um negócio, como é que limpa, como é que faz? Então se você pensa antes, isso dará certo. Bacana? Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. O que ele está dizendo aqui, tem gente que quer contar uma mentirinha branca, né? Tem gente que quer fazer uma coisinha errada pequenininha. Não faça isso. Porque você começa a mudar. Em vez de caminhar pelo caminho certo, você começa a caminhar pelo caminho errado. E aí, dali a pouco, aquilo se torna comum para você. De repente, aquela coisinha que você via na internet, que era só de vez em quando, ele começa a se avolumar. De repente, aquela coisa que você fazia certo, você começa a fazer errado só um pouquinho, você começa a fazer cada vez mais. Porque vai alimentando a sua carne, e isso vai ocupando o seu pensamento, isso vai trabalhando o seu emocional, e dali a pouco você está sendo dirigido para aquele rumo ali. Bom, é isso que eu tinha para falar para você, para compartilhar. Espero que esteja te abençoando de alguma forma, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que está. Ok. Quero te incentivar a ler o livro de Provérbios. Pegue hoje é dia 4 de junho de 2022. Pegue esse livro, leia realmente, entendeu? Busque sabedoria. Deus não foi à toa que deixou aí na Bíblia, né? Esse livro tão poderoso e tão maravilhoso, tá bom? Deixa eu colocar aqui a tela final e fazer assim. Muito obrigado e até mais!